E aí, salvação vem pelas obras? Se não, por que nós devemos praticá-las? Sabe disso? Não? Então vem comigo que a gente vai responder essas perguntas agora. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. É isso aí, estamos juntos mais uma semana para estudarmos a palavra do Senhor e hoje nós estaremos estudando a quinta lição deste trimestre que falará sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Tá? Então esse é o nosso assunto, a nossa aula de hoje, a quinta aula, e eu recomendo que você visualize as outras aulas. Vou deixar o card aqui em cima, para você poder clicar e ver as outras aulas, porque elas se complementam, elas fazem a ligação uma da outra. Isso é muito importante para você ter o pleno entendimento. E antes de nós entrarmos na nossa lição, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e não deixar de ativar o sininho, para que você possa ser notificado de todos os conteúdos que nós colocarmos aqui no nosso canal. Aproveita, porque não custa nada, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de EBD, que gosta de aprender, que gosta de você, tá bom? Então faz esse compartilhamento, ativa as notificações, curte esse vídeo, curte agora, porque senão depois já acaba a aula e você esquece de curtir. Então já aproveita, vou te dar um tempinho para você curtir, tá bom? Curtiu? Show de bola! Então vamos lá dar início à nossa aula e, como sempre, a gente não vai fazer a leitura dos textos, eu vou simplesmente apenas fazer os comentários para a gente poder facilitar o nosso entendimento no decorrer da aula. Então vamos logo para a nossa introdução. Nesta aula nós trataremos da nossa redenção, da nossa libertação do pecado, da libertação do pecado para que nós possamos viver uma vida nova em Cristo Jesus. No capítulo 1 de Efésios, nós aprendemos que Deus ele planejou desde a eternidade chamar um povo para ser seu exclusivamente. E no segundo capítulo, que é o que passaremos a estudar a partir desta lição, ele vai nos mostrar como Deus está criando uma sociedade redimida e restaurada. No texto da leitura bíblica em classe, que encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, Paulo ele fala com muita clareza e faz um contraste entre a velha e a nova criatura, entre a velha e a nova sociedade, entre o velho e o novo homem. O que Paulo faz nessa passagem é pintar um contraste entre o que o homem é por natureza e o que ele pode vir a ser mediante a graça. Então a gente entende que o sacrifício de Cristo no Calvário, ele operou a nossa redenção, pagou o preço dos nossos pecados e por isso, hoje, nós estamos libertos do poder do pecado, tanto que podemos crer em Jesus. A libertação do pecado, ela significa que passamos a ter paz com Deus, e esta paz representa a nossa separação do mundo. Lembrando que em Tiago vai falar a respeito disso, que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós, quando nos tornamos uma nova criatura, passamos a ter paz com Deus, a ser amigo de Deus. O pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Fomos libertos por Jesus Cristo, como está escrito em Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa é a nossa introdução. Vamos entrar agora no primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós vamos falar sobre os pontos dessa lição, que os primeiros dois pontos são nossa condição anterior e nossas ofensas em pecados. Então vamos lá para nossa condição anterior e entender que Paulo ele começa indicando, em primeiro lugar, os destinatários da sua epístola na Ásia Menor com um enfático vós. Mas logo ele vai passar a escrever que todos nós também vivíamos e conclui com uma referência ao restante da humanidade.
éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, tá? Esse texto, ele está baseado em Efésios a partir do capítulo 2. E Paulo ele vai mostrar que a causa da morte espiritual são as ofensas, as transgressões e os pecados. A palavra grega paraptoma, que é ofensas, que quer dizer queda, dar um passo em falso, que envolve ultrapassar uma fronteira conhecida ou desviar um caminho certo. Já a palavra grega armatia, que é o pecado, quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar além de um padrão. Existe uma ilustração sobre errar o alvo muito interessante. Ela conta a história de dois caçadores que vão procurar um coelho, mas em um determinado momento da caça, ao invés de eles matarem um coelho, matam um ao outro. Ou seja, a intenção ela foi completamente contrariada e frustrada. E da mesma forma é o pecado, tá? Ao invés de matar alguma coisa, ele nos mata, e isso torna-se muito ruim quando a gente fala a respeito do reino de Deus. Então, nós precisamos entender, quando a gente fala da nossa condição, entender que anteriormente estávamos mortos espiritualmente, e morte é separação. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual ela separa o homem de Deus. E olha só que incrível, o mundo ele é um grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. E cada lápide ela possui a mesma inscrição: morto por causa do pecado. Embora essas pessoas estejam vivas fisicamente, elas estão desprovidas da vida espiritual. Embora estejam em plena atividade mental, estão completamente mortas espiritualmente. O ímpio não está apenas doente, ele está morto. Ele não necessita apenas de restauração, mas de ressurreição. Não basta uma reforma nele, ele precisa nascer de novo. A condição do homem sem Cristo, ela é desesperadora. Ele está morto espiritualmente. E um cadáver, um morto, não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede. Além de morto, o ímpio encontra-se separado da vida de Deus, separado de Deus por causa do pecado, sem entendimento de Deus e sem percepção da sua presença. Também, uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção para as coisas espirituais, nem tampouco ele sente gosto por elas, não tem apetite pelas coisas que são espirituais, ela não tem prazer nas coisas que são do alto. O indivíduo morto em suas ofensas e pecados não se deleita em Deus. Mas olha só, existem infelizmente muitas pessoas que estão mortas, mas que frequentam as igrejas, que participam de muitas coisas, mas que encontram-se mortas porque vivem ainda em prol da sua condição de pecado e ofensas, tá? E a gente entendendo legal aqui a diferença entre um cristão e um não cristão é como a diferença entre uma pessoa viva e um cadáver. O homem sem Cristo ele pode ser declarado existente, mas não pode ser declarado vivo. Muitas pessoas que aberta e declaradamente rejeitam Jesus Cristo parecem estar bem vivas, entretanto, na esfera da alma elas não têm vida. E essa era a nossa condição anterior, antes de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. E Paulo vai mostrar isso nessa epístola, o antes e o depois. Paulo vai mostrar que a cruz ela é o divisor de águas e que nós não somos mais o que éramos no passado. Ninguém era capaz, ninguém tinha moral de ir até Jesus, pois estávamos mortos em pecado, sempre errando o alvo. Tá? Então a gente vai agora para o ponto 2 do primeiro tópico, que fala sobre nossas ofensas e pecados. Nesse ponto, nós iremos tratar da metáfora do modo de andar e das atitudes na vida passada do salvo antes da regeneração. O autor dividiu em 3 pontos esse subtópico e a gente vai falar sobre os 3 pontos que ele dividiu. O primeiro é: andaste segundo o curso deste mundo. O apóstolo ele vai afirmar que os efésios haviam sido depravados e também mortos. Andaram segundo o curso deste mundo. Segundo o estudioso William MacDonald, os efésios conformaram-se com o espírito deste mundo, entregaram-se aos pecados do seu tempo. O mundo quer colocar todos os seus seguidores dentro de um mesmo molde. Qual molde? O molde do engano, o molde da imoralidade,
o molde da profanação, o molde do egoísmo, da violência, da rebelião, ou seja, é um modo da depravação, resumindo tudo. E era isso a que os efésios estavam se sujeitando, eles haviam se sujeitado a tudo isso. Então eles estavam dando curso deste mundo, seguindo a linha de raciocínio, como infelizmente não é diferente hoje. Tá? Muitas pessoas seguem a linha de raciocínio do mundo, o curso dele, por onde ele leva, o caminho que ele traça, e sempre vai ser o caminho de morte. O ponto B, onde o autor separa no subtópico 2 do primeiro ponto, o primeiro tópico é: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Além do modo de viver segundo o curso do mundo, o comportamento dos efésios, antes ele era diabólico. Antes ele seguia o exemplo do diabo, que é colocado no texto como o príncipe da potestade do ar. Antes eles eram conduzidos pelo supremo governante dos espíritos imundos e de boa vontade eles obedeceram ao diabo, de boa vontade eles decidiram servir, se entregando ao desejo da carne. E eis aqui o motivo pelos quais as pessoas que não são convertidas ou que realmente não têm Cristo na sua vida, elas praticam coisas ruins, coisas piores. Por quê? Porque elas andam segundo ali o conselho, segundo o querer de Satanás, do inimigo, tá? Vamos lá para o terceiro ponto, no segundo ponto do primeiro tópico, que ele fala sobre andavam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui Paulo ele vai mudar o pronome pessoal de vós para nós, tá? E isso vai indicar que Paulo agora ele fala a todas as pessoas antes da conversão. A condição prévia deles é descrita em 3 palavras: carnais, corruptos e condenados, tá? Antes eles eram carnais. A gente vou falar um pouquinho só sobre essas 3 palavras. Carnais, tá? Entre os filhos da desobediência, Paulo ele vai falar sobre o novo nascimento. A vida deles era carnal. Eles estavam interessados apenas na gratificação dos desejos e dos apetites da carne. Paulo tinha levado uma vida moralmente equilibrada, mas agora ele reconhecia que havia sido egocêntrico, ele reconhecia que o estado anterior dele tinha sido muito pior do que as ações que ele havia praticado. Ou seja, ele entende, ele vai falar daquilo que ele era, daquilo que ele viveu, das práticas que ele fazia. E ele vai mostrar e entender que aquilo que ele vivia era ruim, era uma prática totalmente carnal, que aguçava apenas os desejos dele, era algo egocêntrico. Tá? Quando a gente fala de corruptos, corruptos é fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, mostra que aqueles que ainda não são convertidos, eles se entregam a todos os desejos naturais. As inclinações da carne e as inclinações do pensamento abrangem todas as formas de apetite, bem como os vários tipos de imoralidade e perversão. Aqui nós temos uma ênfase que deve ser posta sobre pecados mais grosseiros. E é de se notar que Paulo ele se refere tanto aos pecados de pensamento como aos pecados que são feitos no ato, com atitude, ou seja, tudo, ele engloba tudo, tá? Falando sobre até mesmo corrupção da mente, do coração e da carne, tá? Então, ele agora fala sobre, nós falamos sobre carnais, falamos sobre corruptos, vamos falar sobre condenados. A terceira descrição aqui, para todos aqueles que não são convertidos, é que eles tinham uma predisposição natural à ira, à malícia, à amargura, ao mau gênio. Eles participavam, as pessoas que não são convertidas participam disso com todo o resto da humanidade. É verdade também que eles nós, antes da conversão, nos encontrávamos sob a ira de Deus. Fomos marcados para a morte, para o julgamento. E é interessante você entender que os 3 inimigos do homem, eles são mencionados em Efésios 2, versículos 2 e 3, que é o mundo, o diabo, que é colocado como o príncipe das potestades do ar, e a carne. A parte de Cristo, o homem ele está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, além de condenado sob a ira de Deus. A ira de Deus é a sua reação pessoal frente a qualquer pecado, qualquer rebelião contra ele. E
aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si mesmo, pela escolha deliberada que fizeram de rejeitar o conhecimento de Deus e de entregar toda sorte de idolatria e devassidão. Além disso, eles terão de suportar por toda a eternidade a manifestação do pleno furor do Deus poderoso. Lembra na aula passada, acho que foi na aula passada que nós falamos sobre o barquinho que vai navegar e todos estão convidados a entrar no barco, mas nem todos querem entrar no barco, mas aqueles que entrarem estarão salvos. Mas aqueles que não entrarem, eles estão entregues a si mesmo pela escolha que eles fizeram de rejeitar o convite de entrar no barco. Isso aí gera consequências muito ruins, tá bom? Vamos entrar agora no nosso segundo tópico, que fala vivificados pela graça. E o primeiro ponto fala alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O apóstolo disse em Efésios 2:3 que éramos por natureza filhos da ira. E isto é, éramos filhos da ira não pelo que fazíamos, mas também pelo que constituía a nossa natureza. Por natureza nós somos filhos da ira, mas pela misericórdia de Deus somos hoje achados pela graça dele. Entenda, misericórdia significa não recebermos o castigo que merecíamos. Graça, por sua vez, significa que recebemos a salvação que não merecíamos e recebemos como uma dádiva e não como um pagamento por algum trabalho. Assim, nós a recebemos daquele que não tinha obrigação nenhuma de dar nada. O que nós merecíamos é escravidão, condenação, morte. Essa era a nossa condição. Felizmente, Paulo ele continua e ele vai começar a escrever agora, no versículo 4, se eu não me engano, com uma conjunção adversativa, que o apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, nos amou. Paulo agora ele vai contrastar o que somos por natureza com o que somos pela graça, a condição humana com a compaixão divina, com a ira de Deus e o amor de Deus. Então, observe aqui também que existe nesse texto a conjunção mais, que contrapõe a condição que tínhamos. Por exemplo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou. Éramos escravos, mas Deus nos colocou na posição de livres. Éramos filhos da ira, mas Deus usou de misericórdia para conosco. Ou seja, por natureza, Deus ele é amor, mas o amor de Deus na relação com os pecadores, ele transforma-se em graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia e em graça, e essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus, tá bom? Então vamos lá para o segundo ponto, vivificados por sua graça. Em Adão, no Éden, todos morreram e começaram a praticar o ato do pecado. Como a palavra vai nos dizer que por um homem veio a morte, mas pelo segundo Adão veio a vida. Ou seja, no primeiro Adão todos morreram e praticaram o ato do pecado. E só para a gente lembrar, tá? O pecado ele é a prática má sob qualquer forma, intencional ou não. Pecado são todos os pensamentos, palavras, atos que não atingem um padrão de Deus. Então, espiritualmente falando, todos estavam mortos por causa dos seus delitos e por causa dos seus pecados. Isso quer dizer que em relação a Deus, todos estavam sem vida. Não tínhamos nenhum contato visual com Ele, mas fomos vivificados em Cristo Jesus. Quando Ele morreu na cruz por nós, Cristo nos deu uma nova vida, nos vivificou. É o que o apóstolo Paulo afirma em Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O fato de que nos vivificou significa que estamos salvos. Quando Cristo ele ressuscitou dos mortos,
Assim também fizeram todos os membros do seu corpo, em virtude de Deus tê-los unido a Cristo. E é interessante que essa vivificação, ela permanece até hoje. Não é um ato que se interrompeu, ela permanece cada vez que nós nos rendemos a Cristo, cada vez que uma alma se converte, ela está aceitando o chamado de Cristo, ela é vivificada, ela recebe a vida que Cristo deu através da cruz do Calvário. Então, a única maneira que aqueles que estão espiritualmente mortos podem se relacionar com Deus é sendo vivificados. E Deus é a única pessoa que pode realizar isso. E Ele faz isso através da cruz, através de Jesus, que derrotou o pecado e a morte com a sua morte e ressurreição, oferecendo assim para todos nós vida espiritual aos que estavam mortos no pecado. Na cruz, todas as nossas ofensas foram perdoadas e nada ficou para ser pago ou resolvido entre nós e Deus. De modo que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, tá? Sendo então falso qualquer outro ensinamento contrário a isso, coisas que desmerecem o sacrifício de Cristo na cruz, coisas que dizem ser superior ao sacrifício de Cristo, que querem anular o sacrifício, tudo isso é falso, é ensinamento falso. Corra disso, tá? Não é preciso qualquer quebra de maldição hereditária, por exemplo, depois que aceitamos a Cristo, porque, como diz o apóstolo Paulo, fomos vivificados juntamente com Ele e fomos perdoados de todas as nossas ofensas, não restando coisa alguma. Tudo foi cravado na cruz. Havendo perdão dos pecados, somos vivificados e o nosso espírito passa a ter novamente ligação com o Espírito Santo. E este derrama em nós o amor, este produz na vida do justificado boas obras e os frutos do Espírito, como está lá em Gálatas 5, tá bom? Então vamos para o terceiro ponto, exaltados por sua graça. Veja só que incrível o que vai abordar esse ponto. É algo para você dar glória a Deus aí na sua casa. Não só saímos da sepultura e fomos vivificados, mas por estarmos também unidos em Cristo, nós também fomos exaltados com Ele. Entendeu? Nós, além de sermos ressuscitados, vivificados e estarmos unidos a Cristo, além disso tudo, nós também somos exaltados com Ele. Com Ele, agora, nós nos assentamos nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. A exaltação de Cristo, ela tem 3 fases: ressurreição, ascensão e assentar-se no trono. Agora, elas são repetidas na vida dos salvos. Em Cristo, Deus deu-nos a vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar nas regiões celestiais. Estes 3 eventos históricos, dar-nos a vida, nos ressuscitar e nos fazer assentar nas regiões celestiais, são os degraus de exaltação, tá? Então, Cristo, ele tomou o seu lugar à direita do Pai, indicando a consumação da sua obra e a sua vitória sobre o pecado e a morte. Cristo foi exaltado pelo grande poder de Deus. O poder que ressuscitou e exaltou a Cristo também ressuscitou e exaltou o seu povo, porque nós somos um com Ele. Ou seja, este mesmo poder atua diariamente em nós, os crentes, ajudando-nos a viver e trabalhar para Deus durante o nosso tempo aqui no mundo. Vamos lá para o nosso terceiro tópico, que fala: a salvação não vem das obras. O primeiro ponto fala sobre a graça como meio de salvação. Então a pergunta lá no início da aula, lá no começo, né? As obras salvam? Não, não salvam, tá? A graça, ela é um meio de salvação. A salvação do homem, ela não se dá por mérito humano nenhum, mas ela é resultado de um favor divino, um favor que o homem, por ter pecado, não merece receber. Nós, por conta do pecado, não merecemos esse favor que a graça nos concede, que é o favor da salvação. Por isso que a graça é um favor imerecido. E como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Portanto, a nossa salvação, ela é resultado desta graça, ou seja, do favor imerecido de Deus
a uma humanidade pecadora. A graça de Deus, ela traduz a bondade do Senhor e o seu desejo de favorecer o homem, de ser misericordioso com o ser humano, ainda que o homem não mereça essa benevolência, esse favor, tendo pecado, tendo se rebelado contra o seu Criador, ele não merece. Mas, apesar do pecado, Deus mostra o seu amor em relação ao ser humano, a sua criação, através da graça. A todos quanto crerem na obra do Filho de Deus, ele permite que venha novamente a ter comunhão com ele, ainda que imerecidamente. É este favor imerecido que consiste na maravilhosa graça de Deus. A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. É muito importante deixar claro aqui, a gente ressaltar, que Paulo ele não está falando de qualquer tipo de fé. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Não é a fé na fé, não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é a fé na confissão positiva, não é a fé nos méritos. A fé que ele fala é a fé em Cristo, a fé no Salvador. Portanto, a graça é a causa meritória da nossa salvação. Sem que o homem mereça coisa alguma, Deus ele providenciou um meio pela qual o homem pudesse retornar a conviver com ele. Ele enviou seu Filho para que morresse em nosso lugar e satisfazesse a justiça divina. A todos quanto creem na obra do Filho de Deus, esses têm a oportunidade de novamente ter comunhão, ou seja, viver a graça, favor imerecido, tá? Graça de Deus. Então a graça é o meio da salvação. E a outra pergunta: se as obras não salvam, por que devemos fazer? As obras são evidência da salvação. Olha só que interessante. Obras, elas são evidências porque qualquer ideia de merecimento ou que o homem ele possa adquirir a salvação pelas obras, ela é completamente destruída pelas palavras. Quando Paulo ele fala, não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, não é uma coisa que eu faça, por exemplo, no meu trabalho que vai me gerar uma promoção, não, a obra ela não influencia na minha salvação, mas porque não se trata de um tipo de negócio com Jesus, não se trata de uma barganha, tá? Além do que, se a gente parar para pensar bem, um morto ele não tem nada para oferecer. E nós só temos que ser gratos a Deus porque estávamos mortos, mas ele nos vivificou. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação ela já foi plenamente realizada na cruz. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Agora não existe mais necessidade de sacrifícios, como era, por exemplo, relatado lá em Levítico. Nós fomos reconciliados com Deus, o véu do templo foi rasgado e pela graça nós somos salvos. E a obra ela é evidência da salvação. Por quê? Um salvo sente alegria em fazer a obra de Deus. Um salvo sente a necessidade de evangelizar, de pregar, de anunciar o Cristo, de falar a respeito do céu. Um salvo quer que outras pessoas sejam salvas também. Então, por isso que a obra ela é evidência, porque aquele que é salvo, ele quer que outros sejam salvos. Aquele que é salvo, ele demonstra isso através de quê? Das obras, mas elas não garantem salvação. Não adianta a pessoa só viver das obras e esquecer de relacionar-se com aquele que concede a salvação, de entrar na comunhão com Deus através da sua graça. Então, tá? Obras não salvam, mas são importantes como uma evidência da salvação, tá bom? Chegamos na nossa conclusão, tão rápido, né? Mas eu creio que esse conteúdo abençoa a sua vida, tá bom? Conclusão, nós éramos escravos do pecado, éramos rendidos ao pecado, mas Cristo ele nos libertou para uma nova vida com ele. Fomos libertos da escravidão, do pecado e salvos de uma morte eterna. E agora nós estamos caminhando avante, caminhando na certeza de que o céu onde Cristo habita é o nosso destino final, onde nós estaremos sempre com o Senhor. Estávamos mortos nas nossas transgressões, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, ele nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo nós temos vitória, e para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então,
nós estamos acabando nossa aula e eu creio que você foi tocado pelo que foi falado aqui e entendeu, tá? Que você é vivo, vivo em Cristo. Então, dê sinal de vida, dê sinal de que você está com Ele. Adore, exalte, engrandeça, não perca a sua oportunidade, tá bom? Pela graça, sois salvos. Até semana que vem, graça e paz. Amém?